O Evangelho de Mateus. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore deteriorada e o seu fruto deteriorado. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. O homem bom extrai boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau extrai coisas más do seu mau tesouro. Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo. Pois a partir das tuas palavras serás justificado, e a partir das tuas palavras serás condenado. Esse trecho do Evangelho, ele é bem interessante e condizente com o tema da nossa palestra de hoje. O tema escolhido para hoje seria como ser um bom médio e, por conseguinte, um bom espírita. Notem que eu falo bom médio ou um bom espírita e não um médio perfeito. Porque não existe um médio perfeito. É só a gente pensar que nós estamos aqui exatamente para que possamos nos aperfeiçoar e não nos tornarmos perfeitos. Mas esse evangelho, ele fala exatamente, olha, é através da árvore que se conhece o fruto. É através das ações do médium e do espírita, né, por conseguinte, que a gente conhece realmente o verdadeiro caráter e a verdadeira ação desse médium. Então, para a gente poder entender como que a gente deve se tornar um bom médium, para quem está iniciando a doutrina, é interessante que até hoje esse termo, ele suscita em algumas pessoas uma ideia até um pouco preconceituosa. Nós que frequentamos a casa, temos, às vezes, principalmente quem está iniciando, e você virar e falar assim, não, eu sou espírita e eu estou desenvolvendo a minha mediunidade, para certas pessoas isso causa espanto, e dependendo da família em que a gente está, muitas pessoas passam a criticar. E isso é um pouco complicado, principalmente para quem está iniciando a doutrina. Você fica até com receio de falar, não, eu estou desenvolvendo. Porque quando você fala, olha, eu sou um médium, eu estou desenvolvendo a mediunidade, as pessoas vão virar para você e falar assim, então você você vê espírito, você encarna espírito. Essa é a ideia que as pessoas têm. Porque, querendo ou não, o espiritismo, é claro que isso ainda já está mudando, mas o espiritismo ainda tem esse preconceito arraigado com ele. E aí, até a gente explicar para essa pessoa realmente o que é a doutrina, para que a pessoa possa entender, é complicado. Mas eu quero que todo mundo tenha em mente o seguinte, que não é necessário a gente ter medo de falar que nós somos espíritas, que nós somos médiuns, porque a mediunidade é uma coisa inerente ao ser humano, ou seja, nós já nascemos com ela. Só que o que acontece? Alguns de nós temos uma sensibilidade maior do que outras pessoas. Alguns de nós desenvolvemos essa mediunidade de forma diferenciada. No trecho do livro dos médiuns, o Allan Kardec, ele responde exatamente isso. O que é médium? O capítulo 14 do livro fala exatamente só sobre o que é ser médium e quais são os tipos de mediunidade. Então, olha só o que ele fala. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Então, gente, olha que interessante. Quando a gente sente sensações ali, premonições, a gente tem essa mediunidade dentro da gente. Às vezes você está indo resolver alguma coisa, aí do nada aparece dentro de você e fala assim, não, acho que eu não vou fazer isso hoje, não. Isso é uma mediunidade, porque pode ser o seu mentor ali te guiando para isso. Ou às vezes você está próximo a alguém que está precisando ali de um cuidado, de uma cura, e você começa a conversar com a pessoa, ou o contrário, né? Você está precisando disso, e aí alguém começa a conversar com você, e você se sente bem através da conversa com aquela pessoa. Isso também é uma mediunidade que a pessoa está direcionando para você. Aí ele continua. Esta faculdade é inerente ao homem. Inerente quer dizer que nós já nascemos com isso. E por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela.
Antigamente, geralmente, a gente imaginava que o médium era aquela pessoa que incorporava, igual a gente vê no filme, né? Incorporava, falava vozes diferentes, às vezes fazia até um show, assim, né? Fazia barulho, batia na mesa. De início, alguns foram assim mesmo. Depois virou muito charlatanismo, né? Muita enganação. Mas, o que a gente entende aqui? A mediunidade não é privilégio. Não quer dizer que aquela pessoa ali, só porque ela frequenta o templo todo dia, só porque ela vem e participa, que a mediunidade dela é mais aflorada do que a minha, que só posso vir uma vez na semana. Porque a mediunidade está atrelada também à nossa busca pela perfeição moral. Às vezes aquela pessoa que está todo dia aqui, moralmente, lá fora, ela já não é uma pessoa tão moralmente elevada. E eu que venho uma vez na semana, por conseguinte, busco fazer minha caridade também lá fora. Aí ele continua. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente, essa qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. O que ele quis dizer com isso aqui? Às vezes, mesmo aquela pessoa que não aceita o espiritismo, aquela pessoa ela é médium. Ela pode ter essa mediunidade pouco aflorada. Por isso que, às vezes, é difícil a gente explicar para a pessoa o que é o espiritismo, o que é a doutrina. Para a gente convencer a pessoa de vir até o templo, né? A gente conhece aí vários familiares e amigos que necessitam dos trabalhos mediúnicos aqui realizados e, devido a um certo preconceito, as pessoas não vêm. Então, a gente tem que explicar isso para elas. E uma outra fala do Allan Kardec, a respeito da mediunidade e a respeito de como ser um bom médium, que eu também achei muito interessante, foi publicada na Revista Científica de 1863. Porque foi feito esse questionamento, como que eu faço para ser um bom médium? Como que eu faço para melhorar na minha vida? E ele respondeu assim: ninguém poderá tornar-se um bom médium se não conseguir despojar-se dos vícios que degradam a humanidade. Como que eu tenho? O que eu faço então para ser um bom médium? Eu tenho que lapidar os meus vícios. Se eu sou preguiçosa, eu tenho que aprender a acabar com isso dentro de mim. Se não acabar, diminuir isso dentro de mim. Se eu sou rancorosa, eu tenho que aprender a dar o perdão para o próximo. Se eu sou uma pessoa egoísta, eu tenho que aprender a praticar a caridade. Porque a gente tem que pensar é o seguinte: cada encarnação serve para que a gente possa estar o quê? Evoluindo moralmente. Então, se na minha outra encarnação eu fui uma pessoa extremamente egoísta, nessa encarnação de agora, eu vou vir com algum propósito de trabalhar esse egoísmo. Então, provavelmente, eu posso vir numa condição, por exemplo, em que eu tenha que estar ajudando o próximo. Em que eu tenho que trabalhar, por exemplo, no hospital, ou que eu tenho que trabalhar num centro, ou alguma coisa assim. Então, o Allan Kardec, ele fala, para você ser um bom médium, você tem que aprender a acabar com esses vícios que você tem dentro de você. São vícios porque a cada encarnação a gente traz isso dentro da gente. E cada encarnação serve para a gente trabalhar esses vícios. Se você não consegue, você está numa situação, você não consegue perdoar, você não está trabalhando seu vício. Se nessa encarnação aqui você é uma pessoa ruim, que gosta, né, da maledicência, você também não está trabalhando, e você gosta de passar isso adiante, você não está trabalhando essa característica dentro de você. Então vamos lá entender alguns hábitos, alguns pontos que nós podemos realizar para tentar melhorar esses vícios que nós temos. Como eu disse, é para que nós possamos nos tornar bons médios e não médios perfeitos. Porque nós estamos aqui na Terra exatamente para que a gente possa evoluir. É como se fosse aí, a gente está construindo uma casa, colocando tijolo por tijolo. Se você hoje conseguiu trabalhar, nem que seja um pouco, o seu egoísmo, a sua preguiça, o seu preconceito, isso já é um grande avanço. O primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é ter autonomia moral. O que seria essa autonomia moral? Como eu falei, o fato de eu vir aqui no templo, se eu vier todos os dias, em todos os trabalhos, é claro que é bom. Mas eu sair do templo, aí eu vou esquecer a Joyce médium
e vou virar a Joyce da terra. Então eu vou beber, vou fazer mal para o meu organismo, eu vou falar mal do meu colega, aí tem uma colega minha passando mal, eu nem vou ver o que ela tem, não vou ajudar nem nada disso. Então, eu, Joyce, no templo, sou venho aqui todos os dias, trabalho bonito, mas lá fora, o que eu faço aqui eu esqueço. Então, é isso que a gente tem que entender. A autonomia moral é eu sabendo que eu aqui no templo sou a Joyce Média, lá fora também. Aqui no templo pratico a ação de caridade para com os irmãos pacientes e com os irmãos encarnados, os desencarnados também, que vêm buscar auxílio, lá fora também. Não adianta nada eu fazer o meu trabalho de caridade aqui, sair lá fora e não ajudar meus pais, ou não ajudar meus irmãos. Então, a autonomia moral é isso, gente. É a gente ser um bom espírita, um bom médium aqui dentro e lá fora. A gente lapidar os nossos vícios aqui dentro e lá fora. Outro ponto importantíssimo aí que a gente tem que trabalhar, controlar as nossas más tendências, que foi o que eu falei. A todo momento nós somos bombardeados para fazermos coisas que não são legais. Às vezes lá fora, um colega seu vira e fala assim, não, vamos sair hoje, vamos beber, vamos curtir, porque a vida é uma só. Se você não fizer isso aí, depois que você morrer, você não vai curtir mais. A gente escuta muito isso. Principalmente quem frequenta o templo, a gente é muito tentado para fazer as coisas. E quando você pega e fala assim, olha, eu não posso porque eu não bebo, eu não faço esse tipo de coisa. Aí as pessoas já olham para você com um olhar, nossa, quer dizer que porque você frequenta o templo, você não pode fazer essas coisas? Gente, o templo não proíbe a gente de fazer nada. Você sabe por que você não... O ideal é você não beber, é você não fazer exatamente essas coisas erradas? Porque aqui no templo a gente aprende a cuidar do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Não tem uma regra, quando vocês entram, vocês que estão desenvolvendo, vocês não recebem uma regra falando assim, olha, não pode isso, não pode aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Nada é imposto para vocês. Porque se uma coisa é imposta, a gente não adere, né? Nada que é imposto, assim, que você é obrigado a fazer. A gente gosta, a gente não vai aderir a isso. Mas a partir do momento em que a gente começa a perceber que beber, que em determinados lugares que a gente sabe que não nos faz bem, né? É uma coisa assim que não vai agregar em nada para a sua evolução moral, você deixa de ir. Não é uma questão de imposição do templo, é uma questão de evolução moral sua. É uma questão que você sabe que frequentar determinado tipo de ambiente não vai te ajudar, muito pelo contrário. Às vezes a gente faz isso, né? Não, eu vou fazer isso e tal. Chega amanhã no templo, eu trabalho, já resolvo. E não é o que acontece. Chega no outro dia, supondo que você, né, saiu, bebeu, curtiu e tal. Aí chega no outro dia, você fala, nossa, eu tô com dor de cabeça, nossa, pesada, né? Porque você impregnou ali o seu corpo, impregnou ali o seu espírito só de negatividade. E isso pesa. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Nós estamos aqui para controlar essas más tendências que são inerentes também ao nosso espírito. Porque nós viemos de várias encarnações em que nós aprendemos a lapidar isso. É claro, gente, que a gente pode sair e curtir, mas o que eu estou dizendo é determinados ambientes, né, determinadas situações que não irão nos fazer bem. Um outro ponto importante para a gente poder se tornar aí um bom médium, estudar. Geralmente, quando fala isso aqui, estudar, aí já vem na nossa cabeça, nossa, eu vou ter que pegar aí uns 10, 15 livros na biblioteca, sentar e começar a estudar. Meu Deus, eu tenho que estudar mesmo? O estudar aqui, gente, sim, você tem que estudar sim. Mas você pode estudar de várias maneiras. Se você não gosta de ler, você pode ouvir. Hoje, graças à tecnologia, nós temos aí milhões de formas de poder estudar o Espiritismo. Sabe por que nós temos que estudar o Espiritismo? Porque quando vem alguém e critica a gente, ou não entende o que é o Espiritismo, ou tem aquele preconceito, né? Como eu disse no início da palestra, você vai no templo espírita, você é espírita, você incorpora, para você ter argumento e explicar para a pessoa o que realmente é a doutrina.
Porque aí quando você vai e vira para a pessoa, olha, o Espiritismo é uma doutrina em que a máxima é a prática da caridade e do amor ao próximo. E quando você vai explicar para a pessoa que ao vir no templo, ela vai estar o quê? Se impregnando aí de energias, né, benéficas para ela, ela vai estar aprendendo a lidar com aquilo que faz mal para ela. Quando você tem argumento para isso, você pode estar ajudando na evolução do seu irmão. Por isso que estudar é importante. Por isso que a gente tem que a todo momento procurar entender o que é a doutrina. Não é só vir ao desenvolvimento. Muitas vezes, quando a gente vem no desenvolvimento, nós ficamos cheios de dúvidas. Nós não entendemos, às vezes, as sensações, as situações em que nós somos colocados a cada dia. E para a gente entender, a gente tem que alimentar o nosso espírito. Se você não gosta de ler, ouve uma palestra, ouve um ensinamento. Tem aí vários audiolivros, né? Então, enquanto você está lá na sua casa fazendo alguma tarefa que seja doméstica, coloca para ouvir, põe no carro enquanto você vai fazer uma viagem, né? Então, é uma forma de você adquirir conhecimento. E a gente não tem nada a perder. O espírito, ele se beneficia muito daquilo. Quando você pega para ler um livro espírita, você está trazendo para o seu espírito ali energias benéficas que te auxiliam na sua evolução moral. Então, quando alguém vier criticar ou alguém vier te questionar, por que você está indo no templo espírita? Por que você é um médium? O que é isso? É o que a gente mais escuta, né? Você vai ter argumento para poder explicar para aquela pessoa o que é. Lembrando que o argumento aqui não quer dizer que você vai brigar com a pessoa para colocar a força na cabeça dessa pessoa o que é, né? Mas você explicar de forma calma, né? O que é a doutrina. Então, o conhecimento, gente, ele é muito importante. Um outro aspecto, além do conhecimento que a gente tem que ter, assumir-se espírita. O que seria esse assumir-se espírita? Não é você ir lá e colocar na sua mídia social, olha, eu sou espírita agora, viu, gente? Não é isso. É você, através de atitudes, você mostrar o que é o verdadeiro espírita. Sabe por quê? Como eu disse, nós que frequentamos uma casa de caridade, essa casa de caridade, nós que frequentamos aí um centro espírita, nós somos o tempo todo julgados e criticados. Muitas vezes a gente ouve assim, uai, você é espírita, mas você faz esse tipo de coisa? É o que a gente escuta muito, eu não sabia que espírita podia fazer isso, não. Então, a gente tem que ter em mente que nós que somos espíritas, somos o tempo todo mais julgados do que pessoas que seguem outra religião. Como eu disse, se aqui dentro do templo você é uma pessoa, mas chega lá fora você se torna outra, que espírita é esse? O assumir-se espírita é elevar a sua condição moral. É você servir de exemplo para as outras pessoas. Se antes você era uma pessoa de cabeça quente, né, que por qualquer motivo você brigava, a partir do momento que você frequenta uma casa espírita, você tem que controlar isso dentro de você e servir de exemplo lá fora. O assumir-se espírita é isso. É você ser exemplo para as outras pessoas. E olha como que isso é importante, porque às vezes, se você, por exemplo, é uma pessoa que tinha um determinado vício, por exemplo, você é um alcoólatra, e passou a frequentar aqui, e a partir do momento em que você passou a frequentar o templo, esse tipo de situação, você passou a perceber que não te faz bem, e você aí realmente vai largar o vício, aquele colega seu que te acompanhava no vício, ele vai ver a sua transformação. A partir do momento em que você se espírita para melhorar ali, para você poder se elevar moralmente. Olha a importância, você pode estar servindo de exemplo para aquele colega seu ali que está precisando de ajuda. Então, o assumir-se espírita, gente, é isso. É você ter uma conduta que mostre a sua evolução moral. E isso é muito importante. Servimos de exemplo o tempo todo. E por isso que a gente tem que estar mostrando exatamente esse exemplo. E um outro ponto importante aqui, humildade. Toda vez que a gente pensa nesse tópico de humildade,
Geralmente, por vezes, vem na cabeça da gente aquela pessoa que ela é subserviente, né? Aquela pessoa que chega a andar encolhida, assim, que não gosta de expor a sua opinião, né? Mas não. O que é ser humilde? Humilde é você ajudar e praticar a caridade com o seu próximo de forma desapegada. É você vir aqui para o templo e ajudar de todas as formas possíveis. Olha, eu estou indo para o templo, eu vou ali. Está precisando de mim no trabalho de cura? Eu vou lá. Está precisando de mim na assistência? Eu vou lá. Então, humildade é isso, é você também auxiliar nos trabalhos espíritas, porque os trabalhos que a gente faz aqui são muito importantes. Além da gente ajudar os irmãos encarnados, os irmãos pacientes que vêm aqui, a gente está ajudando uma série de irmãos aí desencarnados, que necessitam e muito da gente. Então, um outro ponto-chave importante para a gente poder se tornar aí um bom médium é exatamente praticar a humildade. Que aí entra no... Tudo é interligado, né? E aí entra no ponto de nós nos tornarmos exemplos para as outras pessoas. Então, gente, que fique na nossa mente exatamente isso. A mensagem da palestra de hoje. Que nós estamos o quê? Nós estamos caminhando aí para nós tornarmos médiuns e espíritas perfeitos. Perfeito mesmo só Jesus, né? Nós estamos caminhando aqui para que a gente possa nos tornar médiuns e espíritas melhores do que nós éramos. Para que nós possamos, a cada dia, vencer um obstáculo, uma má tendência que nós temos, inerentes ao nosso espírito. Se a gente conseguir fazer isso, nem que seja um pouco, isso já demonstre muito a nossa evolução moral e a nossa evolução espiritual. É o que Jesus quis para todos nós. Que nós a cada dia pratiquemos aquilo que Ele ensinou. Seja o amor ao próximo, seja a caridade, seja o trabalho, seja a fé. Que isso permaneça na nossa mente todos os dias. Todos os dias eu vou buscar uma forma de lapidar o meu espírito. Vou buscar uma forma de melhorar e acabar com as minhas más tendências. E assim, a cada dia nós vamos poder evoluir moralmente. Então, que fique essa mensagem para hoje. E aí eu vou pedir a vocês, para quem não sabe, o templo, nós temos nossas mídias sociais também. Então, vou pedir a vocês, né, gente, que entram lá, curtam, compartilhem as palestras, as mensagens. Nós temos aí no Facebook, @Templo Universal Oficial. Um canal no YouTube onde todas as palestras são publicadas, tá? Que é o canal Luz Universal. Vocês podem digitar lá que aparece. E no Instagram também, que todos os dias colocamos lá mensagens, né? Mensagens de espíritas, mensagens aí para o dia a dia, né? Que é o @Templo Universal. E temos também o Telegram, @Luz Universal. O site do templo é www.luzuniversal.com. Para vocês terem noção, todas as nossas mídias estão tendo um alcance muito bom. Só essa semana, por exemplo, o Instagram, nós tivemos aí, só essa semana, um alcance de 700 pessoas. Então, vamos entrar, vamos compartilhar, né, ali. Foi o que eu falei com vocês, a questão do conhecimento. Nessas mídias aí, a todo momento, nós somos bombardeados por um bom conhecimento, né, gente? Já que hoje nós temos aí várias mídias que se dedicam a propagar coisa negativa, vamos curtir as mídias do templo que estão compartilhando coisas positivas.